Bom dia pessoal, e aqui quem fala é Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto a bordo capítulos 67 e 68. Então não esqueça de deixar um like no vídeo e sua inscrição para quando eu postar novos vídeos para você ser sempre notificado, e que sempre fiquem de olho na comunidade do canal ao eu posto enquetes para escolhas das próximas fanfics e perguntas que eu posto para vocês responderem. Me seguiram em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 67. Última vez. Depois de 1 hora, não haverá mais voz alguma. Eu sei que o que vai acontecer com Dressrosa não é da sua conta, mas as pessoas que vão morrer vão guardar rancor de vocês. Se vocês não tivessem vem aqui, Dressrosa poderia ter ficado em paz. Pare com essa merda. Foi só na superfície. Luffy gritou com um olhar furioso. Você vê pessoas azaradas em todo o mundo. Se você tentar salvá-las, não há fim. Você é apenas um pirata apaixonado. Você está tentando ser um herói? Como ousa ficar no meu caminho? Doflamingo gritou para Luffy, que apenas olhou furioso. Não. Você ficou no meu caminho. Você fez meus nakamas, amigos, chorarem. Você deixou meus companheiros de tripulação loucos. Mas você ainda não caiu, então eu vou assumir isso. Não vou deixar ninguém morrer. Você e o Torikago, Gaiola, está no meu caminho. Luffy disse antes de levar o braço à boca, cobri-lo com aqui e mordê-lo. Giafsu. Equipamento 4. Agora. Luffy versus Doflamingo. Naruto sentou-se ao lado de Cavendish Law, cujo braço foi recolocado pelo poder de cura de Léo e Mancherry, e olhou para o palácio. Cavendish continuou falando sobre como os chapéus de palha e a tripulação de Law serão o assunto do mundo depois que este acontecer. Ele está usando. Naruto disse, vendo vapor saindo do que parecia ser um braço preto. Lá dentro, Luffy, que ainda mordia o braço, olhou para Doflamingo. Para te dar uma surra, vou ficar mais forte. Não é nem segundo, nem terceiro. Luffy tirou as sandálias, respirou fundo e mordeu o braço novamente. De repente, cresceu vários tamanhos, como acontecia em Gi assado. Engrenagem terceira. Kimikuf 100. Balão muscular. As proporções de Luffy ficam distorcidas e seu corpo fica muito maior em tamanho, com braços, parte superior do tronco e pernas revestidos de Busoshoku aqui. Armamento aqui. O revestimento em seu torso lembra as pontas finas feitas de chamas, dando-lhe aparência de tatuagens, e ele ganhou sombreamento ao redor das bordas interna e externa de seus olhos. Ele também é mais alto, medindo cerca de 3 metros de altura. Semelhante ao uso de Gia secando, Gear Second, Luffy está emitindo vapor. Luffy, em vez de ficar parado, está saltando no mesmo lugar. Giafsu, Baundoman. Gear Forth, Bunsimen. Ei, isso é algum tipo de piada? Doflamingo perguntou com uma risada, olhando para a nova forma de Luffy. Você ficou bem grande. Olha esse seu corpo inflado. Achei que você tinha um estratagema secreto ou algo assim. Não pode estar falando mais sério? Este é o meu estratagema secreto e estou falando sério. Luffy gritou enquanto continuava saltando. Você não consegue nem ficar em pé, já que é saltitante porque é de borracha. Como você pode chutar minha bunda assim? Doflamingo perguntou ao pirata saltitante. Durante 2 anos, lutei contra feras selvagens monstruosamente grandes. Luffy disse, lembrando de seu treinamento e luta contra os grandes animais. Para derrubá-los no chão, eu precisava desse corpo gigante e saltitante. Como a elasticidade ajudaria você? Doflamingo parou quando a mão de Luffy parecia estar comprimida em seu braço, parecendo o cano de um canhão. Uruzai! Cale a boca! Você não vai conseguir fazer nada! Luffy disse antes de correr para Doflamingo usando um salto, seus pés comprimindo suas pernas. Geomu Gomu no Kongugan! Gangan Kong Gan! Luffy desfere um soco devastador de curto alcance que teve força suficiente para romper a defesa aprimorada por Aki de Doflamingo e arremessar o Shichibukai, Senhor da Guerra, por todo o caminho.
Do palácio para no meio da cidade. Luffy saltou em direção a Doflamingo, que se levantou e jogou uma corda vermelha nele. Beto. Superaquecimento. Luffy se esquivou e continuou em direção a Doflamingo antes de aparecer atrás dele. Gomu Gomu no Rino Shonaide. Gangan Rino Seideider. Com as duas pernas comprimidas, Luffy desfere um chute voador duplo no rosto de Doflamingo. Isso fez com que o Shichibukai, Senhor da Guerra, destruíssem dezenas de edifícios e atravessassem o centro da cidade. Luffy seguiu saltando até ele. Luffy chutou o ar e voou até Doflamingo, que estava perto da estátua de Pika, e voou até ele também. Doflamingo jogou várias cordas em Luffy, que empurrou a palma da mão, quebrando-as Goshikto. Cordas pentacromáticas. Eles se enfrentaram várias vezes antes de Doflamingo atirar uma bala em Luffy, que se esquivou e apareceu diante de Doflamingo. Eu te disse. Você não é páreo para mim, Giafsu. Dirforf. Aqui vou eu, Mingo. Prepare-se. Luffy gritou, fazendo Doflamingo franzir a testa e cobrir seus membros com a ki. Cada um deles bateu nos punhos um do outro, fazendo Luffy empurrar Doflamingo para trás, e ele apertou sua mão. Cada um deles se atacou com vários socos e chutes antes de Luffy chutar o ar e acertar Doflamingo. Doflamingo usou as duas mãos juntas para dar um soco em Luffy, que apenas lhe deu uma cabeçada no queixo. Enquanto Doflamingo voava mais alto, Luffy apertou o punho esquerdo em seu braço. Gomu Gomu no Karuvarin. Gangan Culverin. Luffy dá um soco, mas Doflamingo se esquiva. Azurto. Atleta. Doflamingo chutou Luffy nas costelas, apenas para que seu lado se comprimisse levemente. Blindado, mas ainda emborrachado. Um ataque ruim como esse não vai funcionar. Luffy estende o braço e empurra Doflamingo para trás. Luffy de repente redirecionou seu soco várias vezes. Sem perder o ímpeto, seguiu atrás de Doflamingo. Vá, Paizon. Python. Luffy gritou para seu braço esticado, que se movia várias vezes antes de Doflamingo jogar Beto, superaquecimento, nele. Gomu Gomu no Karuvarin. Gangan Culverin. Luffy perfurou a corda aquecida e atingiu Doflamingo com uma força tremenda, fazendo-o colidir com mais uma dúzia de edifícios. Frank entrou correndo quando as cordas chegaram à fábrica, errando, apenas empurrando o prédio em vez de cortá-lo. Ele chamou os anões. A fábrica começou a tombar quando eles saíram. Está inclinando. Frank explicou que as paredes foram revestidas com Karseki, Cipri e Stone, assim que Zoro, Kinemon e Kanjuro passaram por eles e explicaram que iriam dar tempo a Luffy parando as cordas. Luffy versus Doflamingo. Luffy ofegou enquanto permanecia no ar antes de correr em direção a Doflamingo. Você está usando sua habilidade muito bem. Mas deve ser um grande fardo. Doflamingo disse enquanto se levantava. Mas deve haver alguns riscos. Chapéu de palha, quantos segundos a mais você consegue aguentar? Ele disse enquanto colocava a mão no chão, transformando-o em um barbante. Gomu Gomu no Daburu Karuvarin. Gangan Double Culverin. Luffy puxa os braços para trás antes de jogá-los em Doflamingo. Ofu Vaito. Off-White. Doflamingo cria duas grandes massas de cordas do chão perto dele antes de atacar Luffy. Ouça, calouro. As habilidades da Akuma no Mi têm mais um estágio para eles chamado Kakuzei. Despertar. Ele explicou que a área ao seu redor se transformava em barbante. Muito raramente, uma habilidade irá despertar e começar a afetar outras coisas além do próprio corpo do usuário. Ele atacou Luffy com as cordas, forçando Luffy a se esquivar. Cada passo que Doflamingo dava em direção a Luffy fazia o chão girar e voltar ao normal. Ele atacou Luffy para fazê-lo desgastar sua nova forma, enquanto ele riu. Ele consertou o dano que Luffy lhe causou enquanto cordas se enrolavam em Luffy, que os empurrava. Não vai funcionar! Luffy gritou antes de olhar para baixo. Droga! As cordas atrapalham e eu não consigo chegar perto. Tenho que me apressar. Luffy voou até Doflamingo, que trouxe String atrás dele.
Luffy socou as cordas antes de desviar das colunas que tentavam envolvê-lo. Bureikou Vaito. Break White. Luffy saltou enquanto Doflamingo criava mais cordas de edifícios e as enviava para Luffy. Beetle Vaito. Quebre branco. Mingo. Surpreenda-se. Luffy gritou cobrindo a cabeça com a Ki comprimindo-a em seu corpo. E atirou no peito de Doflamingo fazendo voar para trás, pegou os braços de Luffy com uma corda e jogou Luffy para trás também. Luffy correu para Doflamingo e bloqueou mais cordas enquanto ele continuava. Ele apertou os punhos e se esquivou das cordas antes de ir até Doflamingo, que estava segurando seu estômago. Luffy apareceu bem na frente de Doflamingo e atacou. Gomu Gomu no Hellbasca. Gangan Léo Bazuoka. Luffy dispara seus braços em Doflamingo com um golpe duplo com a palma da mão aberta. E o fez voar sobre Dressrosa e fez com que ele criasse uma enorme cratera quando bateu na lateral do Planalto do Rei. As pessoas aplaudiram pensando que Doflamingo foi espancado enquanto Luffy quicava no chão perto deles. E vi que as cordas de Toriko, Birjage, ainda estavam se movendo. Luffy se preparou para outro golpe, apenas para voltar ao normal, ofegante. Num prédio a vários quarteirões de distância, um homem estava no telhado observando tudo. Ele tem cabelos brancos chegando aos ombros, rosto anguloso com meia máscara, chapéu de cowboy preto, espanador marrom sem mangas com espanadores cinza na parte superior e armadura cinza por baixo. E joelheiras cinza sobre calças largas verdes claras. Possui inúmeras bolsas e um cantil em um dos cintos, além de bota de combate preta com placas de metal nas pontas e calcanhares. Um colar pendia do pescoço até sob a armadura. Em seu peitoral direito está o topo de uma tatuagem de um coração murcho com duas bandeiras. Seu braço direito está coberto por uma tatuagem de uma nuvem em forma de cogumelo em uma cidade em ruínas, com uma caveira formada na frente, chamas subindo e quase tocando a tatuagem em seu peitoral. Seu braço esquerdo está coberto de buracos semelhantes a sustos, agora misturados com a cibernética, e tatuagens tribais em forma de videiras, torcendo e prendendo as cicatrizes e o metal exposto dos implantes. Ele tem espadas duplas nas costas, uma preta feita do que parece ser Cair-se e Cypre Stone, e uma de metal normal, com um dragão com as asas dobradas para trás em cada espada para atuar como guarda. Ele tem uma faca de trincheira em seu peito, com serrilhada e cabo para outra em sua bota. E, por fim, 4 revólveres calibre 44, 2 no peito e 1 em cada quadril. Bem, espero que eles consigam. Ele disse antes que um buraco de minhoca se abrisse ao lado dele e ele pulasse através dele. Junto com Naruto, ele viu Burgess cair na direção de onde Luffy caiu antes de xingar, e viu Sabol voar em sua direção. De repente, Doflamingo saiu da cratera enquanto as pessoas ajudavam a afastar Luffy antes que o anúncio do Coliseu o carregasse. Luffy levará 10 minutos para recuperar seu Haki e sua força. Naruto gritou antes de se levantar e cruzou os braços. Kimon. Portão da cura. Naruto abriu seu segundo portão antes de abrir o próximo. Seimon, Gate of Life. Sua pele ficou vermelha quando ele abriu o próximo. Shimon. Portão da dor. Naruto abriu o quarto portão antes de pular para Doflamingo para ganhar tempo para Luffy recuperar seu Haki. Sukai Vu. Caminhada no céu. Naruto pousou perto de Luffy antes de olhar enquanto Doflamingo descia. Redemoinho. Doflamingo disse enquanto Naruto abria seu sexto portão. Keimon. Gate of View. Um vórtice de energia se formou em torno de Naruto quando Doflamingo correu para Luffy que estava sendo carregado. Apenas para Naruto ficar em seu caminho. Eu sou seu oponente pelos próximos 10 minutos. Naruto rapidamente se esquivou das cordas enquanto Doflamingo olhava para ele antes de Naruto aparecer e chutá-lo. Doflamingo bloqueou o chute e atirou cordas em Naruto, que pulou para fora do caminho, e caiu em uma bola dourada que o rejuvenesceu instantaneamente. Ele pulou alto para se esquivar de outro ataque e viu Bartolomeu criar uma barreira para as pessoas perto dele e Robin tentarem empurrar as cordas antes de ver as pessoas indo para a fábrica para empurrar o prédio.
ou contra as cordas para os lutadores e fuzileiros navais que podem usar o Haki. Naruto desceu e trocou socos e chutes com Doflamingo e se esquivou de um ataque de cordas. Faltam 2 minutos. Naruto pensou antes de ser atingido por uma grande coluna de barbante. Ele pulou para trás pulando no ar. Ele olhou para ver Law pousar na frente de Luffy antes de derrapar ao cair no chão perto de Viola e Rebeca. Doflamingo apareceu na frente de Viola e tentou chutá-la. Apenas para Naruto bloquear com um braço infundido com Haki. Naruto sorriu ao notar que Toriko, Gaiola, parou por um momento antes de empurrar Doflamingo para trás. Naruto correu para Viola e Rebeca e impediu que uma corda fosse presa em suas nucas antes de Naruto olhar para Doflamingo antes de ouvir o locutor do Coliseu falar sobre Luffy, que está quase pronto para lutar novamente. Faltam 10 segundos. Naruto disse antes de se esquivar de outro ataque, agarrar cada mulher, virar o rosto para Doflamingo e desaparecer assim que Luffy apareceu na frente de Doflamingo. Que retorno chamativo! Mas agora você recuperou seu Haki. Você mal consegue ficar de pé, não é? Doflamingo perguntou ao ofegante Luffy que apenas olhou para ele. Eu sei. Você está no mesmo barco. Luffy disse antes de ser atingido por vários chicotes. É Dovaito. Everwhite. Doflamingo se ajoelha e toca o chão com as mãos antes de transformar uma grande parte da área ao redor em um barbante. Várias amarras ligadas a Luffy que amaldiçoou. Furapu Suredo. Flap Thread. Doflamingo condensa a grande quantidade de cordas em incontáveis pontos antes de enviá-los para Luffy na formação de 2 asas. Luffy adicionou aqui as partes de seu corpo que foram atacadas antes de serem perfuradas no peito. Qual é o problema? Achei que você tivesse voltado. Doflamingo disse com um sorriso antes de atacar novamente com as cordas. Você realmente recuperou seu Haki, Lucy? Ele perguntou antes de enviar Luffy voando para o Planalto no mesmo local em que foi enviado. Ele então enviou as cordas para Luffy novamente, criando uma grande nuvem de poeira. Doflamingo usou suas cordas para mover o corpo de Luffy até ele enquanto Luffy se lembra de ter conversado com Rayleigh durante seu treinamento. Ele então forçou seu em para cima e mordeu novamente. Ele assumiu sua forma Boundoman, Bunsiman, e olhou para Doflamingo enquanto ele quebrava as cordas. Giafsu. Quarto equipamento. Você só tem um pouco de força. Quanto tempo você consegue ficar nessa forma? Doflamingo disse enquanto o vapor saía do saltitante Luffy. Luffy simplesmente pulou no ar e fez Doflamingo segui-lo. Mingo! Luffy gritou quando Doflamingo o alcançou. Você sempre tenta estrangular tudo que tem nas mãos. E tenta manipular todo mundo. Isso me faz sentir como se estivesse sufocando. Culpe seu próprio direito de nascença. Todos vocês, que nasceram como lixo, só servem para serem manipulados. Doflamingo gritou de volta para Luffy com um sorriso. Vocês humanos e eu somos diferentes. Uruzai. Cale a boca. Luffy disse trazendo o punho de volta ao braço. Eu vou te dar um chute na bunda e sair daqui. Faça o seu pior Haki. Pirralho. Como no Sugaki. Teia de aranha. Doflamingo gritou criando uma teia de aranha com suas cordas. Gomu Gomuno. Depois que Luffy aperta o punho, ele sopra uma grande quantidade de ar em seu braço, aumentando drasticamente seu tamanho. Godo Suredo. Execução divina. Doflamingo invoca 16 cordas grossas que ele envia para Luffy em uma formação penetrante. Kingu Kongugan. Ganga King Kong Gun. Luffy então desfere seu ataque aos fios com um golpe devastador. Ele rompeu as técnicas da teia de aranha Shichibukai, Senhor da Guerra, e do fio divino simultaneamente. O soco de Luffy ainda manteve impulso suficiente para enviar Doflamingo voando para a cidade abaixo com força suficiente para nivelar completamente a cidade e fazer com que o chão se dobrasse sobre si mesmo. Naruto correu para pegar Luffy, que voltou ao normal antes de voltar para um prédio com Law, Viola e Rebeca antes de deixá-lo cair no chão. E foi abordado pelas 2 mulheres antes de ser puxado para um beijo por cada uma.
Enquanto isso, as cordas desapareciam. Os fuzileiros navais prenderam todos os piratas Don Quixote espancados, com exceção de Bellamy e Baby 5, com Doflamingo sendo envolto em algemas Kaerseki, Cipri e Stone. Maynard transmitiu-se às ilhas vizinhas, revelando o que havia acontecido com Dressrosa. Em outros lugares, os cidadãos exigiram que Riku se tornasse rei novamente. Riku tentou negá-los, mas eles persistiram, tocando. Ishi e os fuzileiros navais então chegaram e se curvaram a Riku em desculpas por Doflamingo usar seu status de governo mundial para assumir o controle de Dressrosa com todos os fuzileiros navais. Seguindo seu exemplo, a notícia sobre a vitória do Chapéu de Palha e da Heart Alliance sobre Doflamingo foi então revelada ao mundo inteiro. Naruto, Loi e Luffy adormeceram com as garotas encostadas e Naruto que estava sentado contra a parede. Naruto então acordou ao ouvir Usopp e Frank discutirem atrás da parede. Ele começou a se levantar, apenas para parar de notar a cabeça de Rebeca, e as cabeças de Viola estavam em seus ombros antes de suspirar. E perdeu um olho na grade ao lado dele vendo tudo. Ele se levantou e caminhou para ver os outros com Kinemon e Kanjuro com eles também. Linha vermelha, marejouis. Akainu ficou na frente de 5 homens. Como resultado de sua intensa batalha com Kuzen Punk e Hazard, o lado direito de seu pescoço e rosto estão marcados e um pedaço de sua orelha direita está faltando. Ele também tem bigode e cavanhaque. Ele também substituiu seu terno vermelho por um branco e ainda está com a mesma camisa com estampa floral por baixo e... ele também está fumando um charuto. O primeiro homem à sua frente tem uma cicatriz no lado esquerdo do rosto, usa um chapéu sobre dreadlock cinza e segura uma bengala. O segundo homem é alto, magro e barbudo, com longos cabelos brancos. O terceiro homem é careca, tem grandes marcas de nascença na testa e um grande bigode branco. O quarto homem é o mais velho. Ele é careca, usa óculos e kimono branco. Ele também carrega uma espada de samurai com ele. Ele é o único dos 5 que não usa terno preto ou gravata e o único sem pelos faciais. O quinto e último homem é o mais jovem dos 5. Ele tem cabelos loiros, barba e uma cicatriz no peito. Ele também está vestindo terno com os botões da camisa abertos e sem gravata. Então, relatar a renúncia de Doflamingo dos Shichibukai, 7 senhores da guerra, e revelar que foi um relatório falso. Foi tudo por ordem daqueles acima de vocês? Akainu perguntou aos 5. Por que o mundo tem que ficar confuso? Para alguém como Doflamingo. Se algo assim acontecer novamente, será uma vergonha para mim como almirante da frota. Nunca mais faça isso de forma alguma. Não nos dê nada do seu atrevimento, Sakazuki. O homem dos dreadlocks disse. Sua honra é completamente inconsequente. O careca de bigode disse continuando de onde o primeiro parou. A marinha é apenas a face pública do governo. O homem de kimono gritou batendo a espada no chão. Deixamos este caso inteiramente para Ciferpol. O loiro disse fazendo Akainu zombar. Ciferpol, hein? Para simplificar, vocês foram atropelados pelos fantoches Tenribito, nobres mundiais, não foram. Cuidado com a boca, Sakazuki. O primeiro gritou com Akainu. E quanto acusa? O careca perguntou. Não acredito que um homem poderoso como ele esteja do lado do Barba Negra agora. Isso é uma desonra para a marinha, com certeza. Ele não é um fuzileiro naval agora. Akainu disse para acalmá-los. De repente, um fuzileiro naval entrou correndo e disse que a vitória da Straw Hat and Heart Alliance acabava de ser tornada pública, recebendo olhares chocados dos 6 homens. Em todo o mundo, as pessoas estavam se recuperando das notícias. Países, corretores e piratas perderam sua conexão com armas e Akuma no Mi, frutas do diabo, fornecidas por Doflamingo. Uma cidade em algum lugar. Bonnie, vestindo uma capa marrom, reagiu com felicidade ao ver a notícia enquanto comia uma fatia de pizza. Oh, eles derrubaram Doflamingo. Bom trabalho. Estou feliz por estar na mesma geração que eles. Em algum lugar no céu. Urouge chegou a um terminal de balões para curar as feridas que possui. Monge Urouge. Alguém está aqui.
Um grupo de homens gritou correndo até ele: "Não seja bobo, estamos em uma Sky Island." Uroji parou de ouvir passos enquanto as nuvens tremiam a cada passo. Ele se levantou e viu uma grande sombra caminhando em sua direção. Um mar em algum lugar. Ei, ei, eles têm coragem, a Aliança Pirata. Capone Bege disse que sentar em um navio pertence a Big Mom. Ele agora tem um cavanhaque grosso, chapéu mais escuro e óculos escuros. Parece que meus amigos estão arrasando. Vamos capturar César a qualquer custo, pessoal. Ele disse para sua tripulação. Rai. Sim. Pai. A casa segura do Kid Pirates. Eles foram na nossa frente antes que percebêssemos. Kid disse a Hawkins e a Paul com quem ele formou uma aliança. Kid tem cabelo um pouco mais longo que parece estar puxado para trás. Ele também tem uma grande cicatriz que se arrasta do lado esquerdo da testa, desce pelo pescoço e outra menor que passa pelo olho esquerdo. Há duas cicatrizes paralelas no braço direito também. Seu braço esquerdo também parece ser totalmente mecânico, bem como de alguma forma conectado ao seu sistema nervoso, demonstrado pela presença de vários fios metálicos embutidos diretamente em sua pele. Seu traje consiste em calças manchadas, um colete preto aberto, preso por um kilt de guerra com cinto. Ele também tem um longo casaco vermelho escuro, usado sobre os ombros. Ele parece ter ficado mais musculoso e tem cicatrizes no antebraço direito, no peitoral esquerdo e no lado esquerdo do abdômen. Ele também não está usando nenhuma joia. Ao lado dele está Killer, que é mais musculoso e com pescoço mais grosso. Ele deixou crescer cavanhaque e mostra uma cicatriz no braço esquerdo. Seu cabelo está mais curto, agora chegando apenas às costas. Ele mudou de roupa após o salto de 2 anos para uma camiseta azul com seu Jolly Roger personalizado. Hawkins não mudou, a não ser que ele está vestindo um casaco azul escuro e calças de algodão pretas e verdes. A Paul está usando um conjunto de fones de ouvido pretos e mudou para uma vestimenta diferente que tem o kanji movido para o lado direito da calça, cordas como botões para a camisa e dragonas nos ombros. É uma grande vitória. Doflamingo está conectado a Kaido nos bastidores, com certeza. Então, isso deixará Kaido furioso. A Paul disse comendo uma crosta de pizza. Se eles planejaram isso, o alvo deles deve ser. Kid parou enquanto Hawkins tomava um gole de vinho. Os Yonkos, 4 imperadores, como pensávamos. Rei das bestas Kaido. A Paul disse pegando outra fatia de pizza. Estou feliz que nossos objetivos sejam diferentes dos deles. Killer disse comendo macarrão através da máscara. Nosso alvo é o outro dos Yonkos, 4 imperadores, Ruivo Shanks. E Drake, que uma vez provocou uma batalha no território de Kaido. Uma ilha em algum lugar. Seu pai foi morto por Doflamingo? Um homem perguntou a Drake quem estava lendo o jornal. Drake não tem mais seu bicorne, expondo seu cabelo agora laranja claro espetado em um falchave. Ele também tem uma faixa preta com um buraco para os olhos que é inclinado para passar apenas sobre o olho esquerdo. Isso foi há muito tempo. Não guardo rancor. Ele respondeu antes de segui-los até um prédio gritando para Kaido sobre não conseguir mais Smiles Dressrosa, Night. A noite caiu em Dressrosa, e os chapéus de palha, Law e Bellamy foram para a casa de Kyros para se recuperar. Saboy então chegou apenas para ver o rosto de Luffy uma última vez, avisando que o CP-0 voltaria para Dressrosa. Saboy então revelou seu passado para Zoro, Naruto, Tani, Nojiko, Robin e Frank, já que eles são os únicos que ainda estão acordados. 12 anos atrás, seu navio foi abatido pelos Terribitos, nobres mundiais, mas Dragon puxou seu corpo inconsciente para fora da água. Dragon levou Sabó para sua nave, onde ele recuperou a consciência. No entanto, ele não se lembrava de nada, nem mesmo de seu próprio nome, mas ainda tinha o instinto de que sua família era má e ele não queria voltar para eles. 10 anos depois, Sabó ouviu a notícia sobre as mortes de Ace e Barba Branca. Isso fez com que ele se lembrasse de sua infância, e ele desmaiou de tristeza e entrou em coma por 3 dias. Depois, ele pediu para encontrar e obter a Mera Mera no Mi, fruta chama-chama. 2 anos depois,
Sabó chegou ao Coliseu corrida e se revelou a Luffy. Sabó se despediu dos piratas do Chapéu de Palha e companhia e deu-lhes um vivre card. Ele saiu de casa e contatou os outros revolucionários enquanto voltava para o porto. Aí está você. Sabó olhou para ver o homem de cabelos brancos cair ao lado dele. Johnny, Dragon enviou você. Mais ou menos, eu estava na área quando ouvi a comoção. Por que você está aqui? Johnny respondeu em um tom frio. Visitando meu outro irmão mais novo. Sabó respondeu fazendo Johnny olhar para casa, e arregalou os olhos surpreso com Naruto. Esse é o filho de Minato e Kushina? Johnny perguntou. Sim, estou surpreso que você nunca o conheceu enquanto trabalhava para a rede de Jiraiya. Eu fiquei muito feliz depois que os pais dele morreram depois que descobri que os superiores estavam tentando manter que um fuzileiro naval foi a causa de suas mortes nas mãos daquele pirata. Johnny disse enquanto eles continuavam caminhando em direção à costa. Aquele pirata estava aqui, ele se juntou a Kaido, que a tripulação de Naruto terá como alvo em breve. Sabó respondeu enquanto vários pássaros voavam acima. De volta aos chapéus de palha, Naruto tomou um gole de seu copo. Então, Naruto-kun. Vamos falar sobre Rebeca e Viola. Nojiko disse enquanto Tani e Teichi iam dormir. E eles? Naruto perguntou sentando-se contra a parede enquanto Krios bebia com Zoro, tendo acordado durante a história de Sabó. Eles gostam de você, o quê? Naruto perguntou estupefato. Eles gostam de você. Robin atendeu com um tom provocador. Ok. Não é como se nada pudesse florescer a partir disso. Além de eu ter que navegar continuamente como sou procurado pelo governo. Não poderei devolvê-los. Sou um pirata, eles são da realeza. Mas é saído de um romance de amor proibido. Nojiko disse fazendo Naruto ficar inexpressivo. Você leu muitos desses romances. Isto é a vida real, não uma história que alguém está escrevendo. Mesmo assim, você deveria tentar. Você deu uma chance a Hancock e veja como ficou. Groan. Tudo bem. Vou falar com eles. Mas estou lhe dizendo. Você está errado. Zou. Nami, Olive, Monet, Brook e Momonosuke em sua forma de dragão estavam fugindo antes de Nami tropeçar quando o chão cedeu de repente. Brook mergulhou para agarrá-la, mas Nami o agarrou e deslizou pela selva. De repente, um homem e uma mulher montados em um grande crocodilo os alcançaram. O homem é musculoso, de estatura média, com cabelo curto, loiro claro, penteado para trás e dois pequenos chifres pretos na cabeça. Ele está usando óculos de proteção sobre os olhos e uma capa preta aberta que expõe seu peito nu. Há uma cicatriz em todo o seu peito e seu antebraço esquerdo está totalmente tatuado. Ele está usando um cinto com Jolly Roger nele. O Jolly Roger é uma caveira no meio de um par de ossos cruzados. O crânio tem chifres e há duas formas flanqueando o crânio. E ele tem calças pretas compridas. A mulher é uma mulher de cabelo rosa e olhos azuis claros. Ela está vestindo pouquíssimas roupas, limitadas a duas peças de armadura cobrindo os seios, uma tanga, um par de luvas, brincos dourados e uma capa preta aberta. Ela também tem um par de pequenos chifres pretos na cabeça. É isso, invasores? O homem perguntou com um sorriso. Ei! Onde você escondeu aquela garota? Como vocês chegaram nessa ilha? Me respondam. Esse lugar é bem atípico. Nani. O quê? Nami perguntou quando o chão começou a ondular. É uma ruptura da chuva. De repente, um vulcão explodiu água sobre eles e os levou para a selva. O homem e a mulher alcançaram a tripulação, que pousou em um galho sobre uma cachoeira antes de sacar uma espada. Clang! E Brook bloqueou com seu srussorido. Espada da alma. Supuzu HN. Chifre de ovelha. O homem transforma suas mãos em chifres de ovelha e tem seu cabelo crescer mais e parecer uma pele de ovelha antes de dar um soco em Brook. Sru no pardo. Soul Parade. Brook segura o backhand do Soul Solid e bloqueia o ataque. Brook.
Continue atrasando! Sanji gritou do alto, caindo com a perna em chamas. Então um choto. Tiro de ovelha. Um dos Sanji desferiu uma série de chutes no homem, colocando-o em chamas e caindo no riacho. Shepshad-sama! A mulher gritou antes que Sanji a visse e ganhou o coração por olho. A mulher se cobriu antes que um homem gritasse. Jinrun-sama! Jinrun olhou para trás e viu homens em um barco antes de ordenar uma retirada, dizendo que não conseguiam encontrar um samurai. De repente, a água pareceu desaparecer. E a tripulação sentiu falta de uma mulher que os observava das sombras. Sanji acendeu um cigarro e olhou para o inconsciente Shepshad e se concentrou em sua fivela antes de sair enquanto Chopper gritava por eles. A casa segura do Kid Pirates. O chão tremeu quando os homens se levantaram e saíram. Eles correram para uma grande cratera perto da costa com todas as 3 tripulações sacando armas. Dentro da cratera há um buraco de tamanho humano, um pouco menor que a cratera. De repente, uma mão agarrou a borda e um homem grande saiu do buraco, fazendo com que os 3 capitães arregalassem os olhos. Droga, minha cabeça dói. Acho que é difícil morrer. Sobrevivi de novo. O homem disse segurando a cabeça. Ele conseguiu morrer. Aquele Ojizan, velho, barba branca. O homem parado na frente deles é anormalmente grande e extremamente musculoso, que se eleva acima do grupo. Ele tem um rosto relativamente pequeno, com olhos amarelos injetados sob sobrancelhas pequenas, nariz adunco, queixo comprido, com veias grossas na testa, linhas pronunciadas ao redor do nariz, decorrentes de seu escárnio raivoso e pés de galinha extremamente pronunciados abaixo da pálpebra inferior. Vincos. Ele tem cabelos pretos muito longos, grossos e penteados para trás que lembram uma juba, um bigode fumanchon ondulado na altura da cintura e um cavanhaque espetado junto com um par de chifres longos, grossos e leves curvados para frente em cada lado de seu corpo. Cabeça. No abdômen direito, ele ostenta uma grande cicatriz em forma de cruz, e no lado esquerdo ele tem uma tatuagem vermelha e dourada que lembra escamas de réptil, indo do peito até a frente do braço esquerdo até terminar com uma caveira branca no antebraço inferior. Ele está vestindo um casaco de penas azul escuro pendurado nos ombros, abaixo do qual está uma camisa lisa, roxa escura, de mangas compridas, justa e aberta, presa por um cinto de corda leve, um shimenava, abaixo do qual estão penduradas várias fitas leves, fitas e 2 correntes grossas presas cada uma a um pedaço de tecido separado de cada lado. Abaixo disso, ele usa calças escuras não especificadas, e logo acima dos pulsos, há pulseiras com pontas. Eu não tenho escolha agora, não é? Ele gritou deixando cair o braço. Droga! Apresse-se, Coringa! Faça os preparativos para a batalha final. Ele gritou enviando uma onda de choque por toda a ilha. Kaido! Um homem gritou olhando para o agora identificado Yonkou. Imperador! Não me importo se este mundo chato for destruído. Vamos começar a maior guerra que o mundo já viu. Kaido gritou segurando as mãos no ar. Dressrosa, o dia seguinte. Naruto, vestindo seu sobretudo mostrando o peito nu e jeans com sapatos pretos, coçou a cabeça enquanto olhava para o palácio. Eu me pergunto o que Nojisha e Robin-chan queriam se encontrar aqui. Ele pensou antes de ir para a primeira sala. E a porta fechou rapidamente e foi bloqueada por uma grande cômoda. O nariz de Naruto sangrou muito ao ver não apenas Nojiko e Robin deitados nus na cama, mas também Viola e Rebeca. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Nojiko o agarrou e puxou-o para a cama. Costa sul de Dressrosa. Outros 2 dias se passaram, quando Sengoku e uma mulher chamada Tsuru chegaram em Dressrosa, descobrindo que Isho se recusou a ir atrás de Luffy Law por causa de uma jogada de dados. E que Isho foi punido por não reportar antes, sendo banido de todas as bases da marinha até pegar Luffy Law. Tsunade e Jiraiya ficaram de lado e os ouviram. Sengoku agora tem cabelos grisalhos. Ele está vestindo uma camisa azul escura com padrões em zigue-zague vermelho e verde, gravata laranja com shorts marinho brancos e um casaco marinho. Tsuru é uma mulher alta, magra e idosa, com cabelos grisalhos presos em um coque.
Seu traje parece ser menos formal do que o dos demais oficiais de alta patente, consistindo em uma camisa deixada para fora, com as mangas arregaçadas e uma gravata no pescoço, e calças compridas até a panturrilha. Ela tem brincos feitos de miçangas e no pulso direito 2 pulseiras. As dragonas de seu casaco da marinha são roxas. Com eles estão 3 mulheres oficiais da marinha vestidas com uniformes menos formais como Tsuru. Ishu largou seu dado quando Mancherry apareceu na mesa para ajudar a curar os fuzileiros navais e os cidadãos. Palácio Real. No Palácio Real, Viola anda se perguntando onde Rebeca está enquanto se lembra de Rebeca confrontando Riku antes sobre Crios ter mentido que seu pai era um príncipe com quem sua mãe fugiu. Naruto encostou-se na árvore do lado de fora antes de Rebeca o abraçar e começar a chorar em seu peito. No centro da cidade abaixo, Guts está deixando os cidadãos entusiasmados ao anunciar que hoje marcará o retorno de Douda ao trono e Rebeca se tornará a princesa herdeira. De volta ao palácio, Elisabelo está com Riku antes de falar. Todo mundo quer você de volta depois de ser enganado por Doflamingo, estando preparado para apostar seu futuro em seus ideais pacifistas. Riku suspirou ao se lembrar de ter olhado para Dressrosa enquanto estava dentro da gaiola. Eu gostaria de ser um rei que pudesse evitar desastres naturais. Brincadeira! Ele disse para uma Elisabela horrorizada. Continuaremos nossos esforços até o dia em que Rebeca herdar o trono. Eu me pergunto se isso vai dar certo. Lembro como Scarlett era teimosa quando era jovem. Elisabelo disse com uma risada. Lá dentro, Naruto ficou do lado de fora do camarim de Rebeca antes de sentir algo macio pressionado contra suas costas. Oi, Viola. Naruto disse que uma viola se moveu para ficar na frente dele, usando um vestido violeta. Bom dia, querido. Naruto corou levemente com isso antes de ela entrar, dando-lhe uma olhada em Rebeca de sutiã e calcinha. Ele saiu, onde viu Crio sentado ao lado de Scarlett no campo. Você provavelmente não precisava mentir sobre sua esposa estar apaixonada por um príncipe estrangeiro. As pessoas provavelmente a teriam aceitado de qualquer maneira. Crios não disse nada antes de se virar para Naruto. Não quebre o coração da minha filha. Eu nem sonharia com isso. Se ela me quiser, eu enfrentaria Kaido sozinho para mantê-la segura. E pelo menos você deveria permanecer na vida dela. Casa de Crios. Kinemon e Kanjuro trazem os mantimentos que compraram para a casa de Kyros, fazendo com que Luffy acorde e coma a comida. Kinemon e Kanjuro contam aos outros sobre os rumores sobre o pai de Rebeca, e Luffy fica surpreso com isso enquanto ele come a comida sonolento, mas também está com pressa para trazer os outros de volta, fazendo com que Zoro lhe diga para ir com calma. Luffy fica irritado com a história, mas Kyros revela que foi ele quem inventou tudo. Ele explicou que fez isso porque costumava ser um criminoso e nunca deveria interagir com a família real como fazia, então ele quer que Rebeca viva feliz sem a sombra de seu passado atrás dela. Luffy, porém, não acredita na explicação. Nesse momento, Bartolomeu corre até a casa de Kyros quando Kyros recebe uma ligação de Léo, e Bartolomeu fica fascinado ao ver 8 chapéus de palha juntos. Ele revela a eles que o aposentado Sengoku e o grande oficial de Estado-Maior, Tsuru, também estão em Dressrosa. Enquanto tentava bolar um plano para escapar sem navio, Bartolomeu explicou que os outros piratas estavam escondidos na cidade para distrair os fuzileiros navais e tirá-los de lá. E que eles podem usar a nave dele para sair. De repente, os fuzileiros navais cercaram a casa e a tripulação saiu correndo enquanto Bartolomeu usava suas barreiras para bloquear qualquer bala. Naruto percebeu que Luffy parou e correu para o palácio. Merda! Vá em frente, vou chamar o Luffy. Acampamento marinho. Tsuru tira um 6 com o dado de Ishu, fazendo-se mobilizar para capturar Loi e Luffy. Naruto agarrou o Luffy e olhou para ele. Que diabos está fazendo? Eu preciso falar com Rebeca. Suspiro. Tudo bem. Sukai Vu. Skywalker. Naruto correu para o palácio no alto da cidade. De repente, ele apareceu na frente de uma janela onde Rebeca estava com um vestido amarelo de sol. Rebeca! Luffy gritou enquanto eles iam até a janela. Rebeca segue em direção a Luffy apesar de um guarda tentar bloqueá-la,
e Viola fica surpresa ao vê-los. Luffy pergunta a Rebeca se ela está bem com o que Kyrus fez, sabendo que ela nunca mais o verá. Rebeca reconhece que seu pai está tentando se distanciar dela, imaginando se foi porque ela disse coisas horríveis para ele, lembrando-se de ter discutido com Kyrus quando ele era um brinquedo, que ele nunca seria capaz de derrotar do Flamingo já que ele era apenas um soldado de brinquedo com pernas. Não, ele só não quer que você cresça com o que ele fez no passado. Naruto disse antes de apontar sua arma para um guarda que tentava atacar. Eu vou fazer você famoso. Não, não posso. Rebeca emocionalmente. Então venha conosco. Luffy diz a ela para ir com eles. Viola e os guardas ficam perplexos com isso, e Viola tenta intervir, mas Rebeca se vira para ela e pede um favor. Luffy tira Rebeca do palácio, e um homem corre até Riku para revelar o que aconteceu. Os cidadãos abaixo ficam surpresos com a reviravolta dos acontecimentos e começam a se voltar contra Luffy, dizendo que nunca deveriam ter confiado em um pirata. Guts também fica surpreso, mas proclama que ainda gosta de Luffy. Maynard aponta para isso para provar sua posição de que os piratas não são confiáveis e ordena que seus homens vão atrás de Luffy, e Naruto para resgatar Rebeca. Luffy salta para a cidade com Rebeca segurando Naruto enquanto ele segurava seu estilo de noiva, e os atiradores da marinha miram neles com cuidado. No entanto, seus rifles disparam balas de festim e eles desabam repentinamente. Bastille ouve sobre isso e se pergunta se é de aqui, mas é revelado que os fuzileiros navais ainda estão conscientes. Bastille fica tenso ao saber que os criminosos estão prestes a escapar e ordena que todas as suas forças se dirijam para o leste. Tsunade, Shizune e Jiraiya usam a distração para ir até sua nave e partir. SHC, Law, Bartolomeu e Bellamy. Tani cortou várias balas enquanto eles se aproximavam do porto, e Law percebe Sengoku e um gorila sentados nas proximidades, com Sengoku garantindo a um fuzileiro naval caído que a equipe de resgate chegaria em breve. Sengoku então vê Luffy, Naruto e Rebeca correndo pela cidade, e cidadãos irritados se juntam aos fuzileiros navais para perseguir Luffy enquanto ele salta de prédio em prédio. Naruto, Luffy e Rebeca. O trio continua correndo pelos telhados enquanto os cidadãos os perseguem com raiva, dizendo que nunca deveriam ter confiado nele. Alguns cidadãos sobem até o telhado em que estão, mas saltam sobre eles para outro prédio e continuam correndo. Luffy salta de volta para as ruas enquanto os cidadãos continuam a persegui-lo, quando de repente ele se depara com um pelotão de fuzileiros navais. Os fuzileiros navais atiram redes nele, e Luffy tenta evitá-los voando, mas um soldado consegue acertá-lo. Luffy não consegue subir no telhado e cai no chão devido à rede ser feita de Kaiseki, Cipri e Stone. Naruto desceu correndo e usou Aki para nocauteá-los antes de puxar a rede de Luffy, que disparou para o alto. Luffy passou os braços em volta de Naruto e Rebeca e puxou-os com ele, fazendo Rebeca gritar de medo, mas Naruto consegue agarrá-la e corre para Flower Hill. Vamos deixar você aqui atrás da colina enquanto os desviamos. Naruto conta a Rebeca sabendo que os cidadãos a levarão de volta ao palácio se ela for pega. Basta chegar à pequena casa em Flower Hill antes que seu pai vá embora. Naruto disse colocando-a no chão e deu-lhe um pedaço de papel para que possamos manter contato. Ele disse antes de se inclinar e esfregar o nariz nela. Casa de Crios Quiros está guardando seus pertences dentro de sua casa e segura um par de luvas marrons, lembrando como segurou uma jovem Rebeca com elas depois de inicialmente se recusar a tocá-la. Com as próprias mãos. Scarlet. Cumpri meu papel, perdoe-me por contar uma mentira sobre seu marido. Fiz tudo para que Rebeca pudesse viver uma vida feliz. Ele pensou antes de ir até a porta. Do lado de fora, Rebeca chega ao campo de flores e se lembra de quando ela e seus pais estavam colhendo flores. E como ela alegremente lhes deu flores antes de venderem todas na cidade, o que a deixou extasiada quando chegaram em casa. Ela então corre pela floresta que leva ao campo, mas tropeça na raiz de uma árvore. Ela então se lembra de Kyrus indo ao palácio em chamas há 10 anos, quando os piratas Don Quixote estavam assumindo o controle, e como eles compartilharam um último abraço como uma família. Dias depois, Rebeca foi abordada por Kyrus, que agora se transformou no brinquedo Soldado Trovão, carregando a morta Scarlet nos braços.
O soldado Trovão pediu desculpas a Rebeca por não ter protegido sua mãe, e Rebeca sofreu por ela quando o soldado Trovão prometeu protegê-la. Porém, Rebeca ficou com raiva de Thunder Soldier por não proteger Scarlet, pois ela havia esquecido quem ele realmente era. Rebeca se lembra de ter passado o resto de sua vida vivendo feliz com o soldado Trovão. Soldado Sam. Por favor, não vá. Eu não te contei nada ainda. Ela implora silenciosamente. Rebeca então se levanta e continua correndo. Kyros vai até a porta, lembrando como ele protegeu Rebeca quando ele era o soldado Trovão, e como uma vez ela disse a ele que queria morar com ele um dia. Rebeca continua correndo e tropeçando pela floresta, ganhando hematomas e cortes no rosto e rasgando o vestido. Ao tropeçar novamente, Rebeca se lembra de como o soldado Trovão ensinou a lutar e segue em frente com determinação. Kyros se prepara para partir, sabendo que Rebeca foi ridicularizada nos últimos 10 anos por ser membro da família real deposta e deseja que ela finalmente viva feliz como parte da família real. Ele também decidiu que também não deveria ficar aqui. Ao abrir a porta, ele de repente fica cara a cara com Rebeca. Rebeca! Não minta! Ela gritou com ele. Percebendo que ela estava falando sobre a carta dele, Kyros apenas suspirou. Tudo o que escrevi era verdade, eu já fui um assassino em massa. Eu não me importo com isso. Eu só tenho um pai. Ela gritou de volta para o pai, os dois começam a chorar enquanto Rebeca abraça o pai. Fique comigo. Como você prometeu. Kyros lentamente abraça suas costas. Você realmente quer ficar comigo? Ele perguntou fazendo Rebeca acenar com a cabeça e os dois se reconciliarem emocionalmente. Palácio Real. No Palácio Real, Viola se aproxima de Riku, revelando que Rebeca havia pedido que ela se tornasse princesa herdeira em seu lugar, assim como Scarlet havia feito anos atrás. SHC, Bartolomeu, Kinemon, Kanjuro e Bellamy os chapéus de palha, Samurai e os gladiadores do Coliseu chegaram ao Porto Oriental, mas são forçados a esperar que Luffy e Law, repentinamente desaparecido, retornem. De repente, Ishu vem voando em direção a eles sobre um pedaço de entulho, e Zoro sorri, antecipando ansiosamente um confronto. Zoro desfere um golpe voador em Fugitora, mas o almirante salta do entulho em que está sentado, que é destruído pelo golpe. Zoro se prepara para desembainhar mais espadas, mas Bartolomeu o bloqueia. Deixe isso conosco. Bartolomeu coloca uma barreira para bloquear Fugitora, que desembainha sua espada. Lei. Quer alguns biscoitos de arroz? Sengoku pergunta, oferece ao Kaki a Law, que ele recusa. Não, obrigado, apenas comece a falar. Sengoku conta a Law o que aconteceu há 13 anos, quando ele conversava com Don Quixote e Rocinante sobre um menino com doença de chumbo âmbar. Ele alertou Rocinante para não deixar que isso atrapalhasse sua missão de espionar seu irmão do Flamingo, com o que Rocinante concordou. Um dia, um soldado da marinha morreu. Sengoku disse para Law. Ele era alguém especial para mim. Eu o conheci quando ele era criança e seu senso de justiça era muito forte. No entanto, ele mentiu para mim uma vez. Ele continuou se lembrando de ter ouvido que do Flamingo tinha ouvido falar sobre a próxima troca do Op Op no Mi, Op Op Fruit. E ele e Rocinante discutiram o plano para derrubar os piratas Don Quixote durante a troca. Mais tarde, ele recebeu a notícia de que Rocinante havia morrido na ilha Minion, fazendo-o chorar amargamente. Ele me traiu. Mas deve ter tido um motivo. Sengoku disse para Law. 4 coisas foram perdidas naquele dia: os piratas dos barris, Rocinante, o Op Op no Mi, Op Op Fruit. E o menino com a doença do chumbo âmbar. Rai. Sim. Sou eu. Law disse revelando que ele era o garoto de 13 anos atrás. Eu pensei assim. Sengoku disse comendo uma batata frita. Law então conta a Sengoku como Rocinante o levou a hospitais antes de conseguir para ele o Op Op no Mi, Op Op Fruit, e que ele passou os 13 anos após a morte de Rocinante trabalhando para matar do Flamingo. Não sei se era assim que ele me queria, com o nome de viver. De
Sengoku perguntou chocado por Law ter a inicial em seu nome. Como ex-almirante da frota, você sabe alguma coisa sobre o significado de D? Law perguntou a Sengoku quem deu suas fichas ao gorila. Não, não tenho. Rosinante não tinha ideia. Não procure razões pelas quais alguém te ama. Law relembra suas experiências com Rosinante, antes de Sengoku falar. Eu não vou prender você. Se você realmente quer fazer algo em memória dele, então você e eu deveríamos. Continue lembrando dele. Porto Oriental. Isho se aproxima dos piratas e gladiadores amontoados atrás da barreira. Fugitora percebe a barreira e desembainha sua espada, fazendo tremer os escombros soltos por toda a Dressrosa. Os cidadãos ficam perplexos quando ele começa a subir no ar. Isho levanta todos os escombros no ar, formando uma massa gigante bloqueando o sol. Os piratas e gladiadores olham para ele em estado de choque. Law apareceu de repente com os piratas e gladiadores. Vá para os navios. Ele vai simplesmente nos esmagar. Tane gritou enquanto Kichi se escondia atrás de Robin e Nojiko. Naruto caiu na frente da mulher e viu Luffy envolver Isho em uma briga gritando quando ele iria socar ou chutar como ele gosta de Isho. E dizendo que não vai fugir como fizeram há 2 anos, antes de serem forçados ao chão pelo poder de Isho. Muco. Tigre feroz. Isho gera imensos níveis de forças gravitacionais ao seu redor que se empurram horizontalmente, derrubando qualquer coisa que tenha a infelicidade de estar no raio de ataque. A força é tão forte que destrói facilmente o solo e os edifícios, reduzindo-os a escombros. Isso também fez com que a visão de Luffy distorcesse quando ele foi enviado voando para a costa de Dressrosa, destruindo uma grande parte dela. Chapéu de palha, Ajrudin. Cavendish gritou fazendo o gigante agarrar Luffy e ir para o porto. Enquanto isso, Luffy tenta escapar das garras do gigante e voltar para sua batalha. Tudo bem, Luffy. Agora é a minha vez. Zoro gritou enquanto se preparava para lutar contra Isho. Não, não. Por favor, pare Zoro-senpai. Sênior. Bartolomeu diz e o impede de atacar. Temos nosso próprio acordo. Os chapéus de palha, os samurais e os gladiadores correm para a costa. Como todos os seus navios estão atracados lá? Usopp perguntou imaginando como eles poderiam ter atracado todos os seus navios. Ali. Meus navios estão todos alinhados em fila única, segurando uma doca improvisada que leva ao resto de nossos navios em uma área nebulosa a 5 quilômetros de distância. Orlumbus explicou ao ver navios alinhados com planos amarrados a eles flutuando na água. Enquanto os criminosos correm para a doca improvisada, Luffy tenta escapar das garras de Ajrudin mais uma vez, mas o gigante mantém o controle. Talvez, em outra hora. Mas temos algo para fazer. Isho fica perto do Porto Oriental, com a intenção de não permitir que os criminosos escapem. Ele move a grande massa de escombros flutuando no céu sobre o Nita Maria, chocando as pessoas abaixo. Eu sei que você está tentando escapar, mas não vou permitir. Ele gritou antes de começar a refletir. Como é isso, chapéu de palha? Embora eu não possa ver, sei que está bem diante dos seus olhos. O céu escuro está lhe dizendo que você não tem para onde correr. Quando você zarpar, esta enorme nuvem de escombros cairá sobre você. Todos os navios afundarão. Você não consegue ver? Se por acaso você passar por mim, os Yonkou, 4 imperadores, entrarão em ação. E seu futuro a partir de agora será um inferno. Você teve pena da minha cegueira, mas eu pedi isso. Eu me ceguei porque vi tantas coisas que gostaria de não ter visto. Agora, deixe-me guiá-lo para o inferno. Ele ergueu a espada fazendo com que os escombros fossem em direção aos navios piratas. E fez explodir de modo que se estendesse por toda a linha de navios. Isho começa a jogar os escombros quando é subitamente abordado por uma horda de cidadãos.
Ele tenta detê-los, mas eles passam correndo por ele, gritando suas intenções de trazer Rebeca de volta e derrubar os próprios criminosos. Os cidadãos correm para a costa. Enquanto os criminosos percebem que os escombros não estão caindo, e Luffy fica no ombro de Ajudin depois de convencê-lo de que não voltará. O que eles estão fazendo? Luffy pergunta ao ver os cidadãos indo atrás dele. Enquanto os cidadãos passam por Isho, ele ouve um deles perguntar por que estão fazendo isso, já que Rebeca estava realmente com Crios. Outro cidadão responde que sabia disso, bem como quem realmente eram as fadas. Como tal, os cidadãos estão apenas a fingir, a gritar ameaças com sorrisos nos rostos e a parar na orla da costa para torcer pelos chapéus de palha. Isho reflete que todo mundo realmente quer ajudar Luffy e começa a se perguntar como é a aparência de Luffy, pois ele se arrepende de ter cegado. Seus chapéus de palha ficam impressionados quando alcançam uma enorme nau capitânia. O navio é enorme, já que até Ajudin é ofuscado pelo seu tamanho. O navio tem 3 mastros e sua figura de proa é uma mulher olhando para cima com asas de anjo e um capacete baseado no desenho dos capacetes da Grécia Antiga. Bartolomeu promete mostrar-lhe seu navio mais tarde. Chapéu de palha. Tenho 4 amigos mercenários gigantes. Quero reunir todas as tribos gigantes com eles. Eventualmente vamos reviver os piratas gigantes que uma vez aterrorizaram o mundo. Ajudin disse antes de Orlumbus falar. Nossa frota em Ontamaria conta com 56 navios. Sei que podemos realmente ajudá-lo. Ele gritou, o que confundiu os chapéus de palha. Luffy-lan. Conseguimos permissão do chefe Tonta. Vamos participar também. Leão exclamou Luffy. Todos querem navegar sob a nossa bandeira. Ser uma frota. Naruto disse juntando as peças do que estava acontecendo, já que vários comandos também formaram alianças. Bartolomeu se prepara para completar o acordo entre cada capitão e cada uma de suas tripulações para servir sob o comando dos chapéus de palha. Ele serve xícaras de saquê para si mesmo e para os 6 capitães antes de esvaziar o resto do saquê em uma xícara muito grande para os chapéus de palha. Bartolomeu então reafirma seu pedido para servir sob o comando de Luffy, com quem eles se relacionarão oficialmente bebendo saquê. Eu não gosto do sabor. Luffy disse tentando sair da situação. Os 7 capitães ficam chocados, dizendo que não se trata de gosto, mas Luffy continua recusando, sabendo que teria controle total sobre milhares de pessoas. Alguns capitães ficam irritados com a recusa, com Sai e Del sugerindo que o obriguem a beber. Enquanto isso, Zoro e os outros bebiam a parte de Luffy. Eu não quero controlar todos vocês. Por que isso não me deixaria navegar livremente e me tornar o rei dos piratas? Luffy disse aos outros antes de continuar. Já temos um vínculo depois de trabalharmos juntos para derrotar Doflamingo. Se precisarmos de ajuda, ligaremos. E iremos ajudar qualquer um de vocês se ligarem. De repente, uma aliança pirata chega e começa a atirar contra a frota das 7 tripulações. Orlumbus faz um de seus navios lidar com os inimigos enquanto os capitães retomam a discussão. De repente, os escombros de Isho começam a cair sobre os navios atacantes, que são rapidamente aniquilados quando as pernas de pedra de pica caem sobre eles como um presente de despedida para agradecer a Luffy por limpar a bagunça do governo mundial. No Yonta Maria, os capitães ficam emocionados com sua admiração pelo desejo de Luffy de ser livre, e decidem beber seus copos de saquê e jurar lealdade a Luffy independentemente de seus desejos, enquanto Zoro bebe todo o saquê do copo de Luffy. As 7 tripulações então trazem comida para um banquete para celebrar a formação da Mugiwara Daissendan, grande frota do Chapéu de Palha. Luffy fica irritado com isso e por não poder retribuir a ação, mas os capitães dizem a ele que esta é uma aliança unilateral onde eles virão e o ajudarão sempre que ele desejar. As tripulações então participam da festa, com Léo dizendo a Cavendish que voltará mais tarde no Cabu Amarelo enquanto Orlumbus ordena que sua frota zarpe, dando continuidade à festa. Campo de Flores.
No campo de flores, Rebecca e Crios observam os chapéus de palha partirem enquanto eles se dão as mãos pela primeira vez em 10 anos. Continua. Capítulo 68. No Yonta Maria, os capitães ficam emocionados com sua admiração pelo desejo de Luffy de ser livre, e decidem beber seus copos de sake e jurar lealdade a Luffy independentemente de seus desejos, enquanto Zoro bebe todo o sake do copo de Luffy. As 7 tripulações então trazem comida para um banquete para celebrar a formação da Mugiwara Daissendan, grande frota do chapéu de palha. Luffy fica irritado com isso e por não poder retribuir a ação, mas os capitães dizem a ele que está uma aliança unilateral onde eles virão e o ajudarão sempre que ele desejar. As tripulações então participam da festa, com Léo dizendo a Cavendish que voltará mais tarde no Cabu Amarelo enquanto Orlumbus ordena que sua frota zarpe, dando continuidade à festa. Campo de Flores. No campo de flores, Rebecca e Crios observam os chapéus de palha partirem enquanto eles se dão as mãos pela primeira vez em 10 anos. Agora. Yonta. Maria alguns dias depois. Luffy riu enquanto todos festejavam no convés. Nojiko, Robin estava sentado ao lado de Naruto. Nojiko levanta a camisa no meio da multidão. Naruto sorriu para eles antes de pegar uma garrafa, colocou a tampa na beirada da mesa e bateu a outra mão em cima. A tampa saiu quando a espuma saiu da garrafa antes de Naruto levá-la à boca. Ele se levantou e caminhou até a popa. Com Robin, onde Law observava o mar. Você não pode mais ver Dressrosa. Robin disse olhando para o mar enquanto Naruto tomava um gole de sua garrafa. Você alcançou seu objetivo ao derrotar do Flamingo, não foi? Law simplesmente se afastou, carregando Kikoku nos ombros. Me deixe em paz. Naruto acenou por cima do ombro antes de mandar o médico embora. No dia seguinte. Que diabos? Tani e Naruto gritaram olhando para a nave de Bartolomeu. O design do navio é baseado em Monk D. Luffy no antigo navio bandeira dos piratas do Chapéu de Palha, o Goenmere. Também possui uma estrutura semelhante ao chapéu de Chopper e chifres na popa. É um pouco maior que o Thousand Sunny. No convés do navio há um grande pedestal com uma cúpula de vidro contendo um pedaço do Vivre Card de Luffy que ele deu a cada capitão. O convés do navio está cheio de chiclete. Tudo bem. Olhe em volta como quiser. Bartolomeu gritou com a tripulação e Law. Este é o navio pirata do Barto Clube. Cheio de amor pelos chapéus de palha. Chama-se o Jingu Luffy Senpai G. Goen Luffy Senior Go. Lamento ter entrado. Naruto gemeu enquanto espalmava o rosto e arrastava a mão para baixo. A equipe de Bartolomeu revelou ser tão grande e fanboy quanto ele antes de levá-los para dentro do quarto de Bartolomeu, onde há um pôster de procurado. Nós temos novos posteres! Nojiko gritou, apontando para a parede que tinha uma moldura em volta de cada um dos novos posteres dos chapéus de palha. Assim como autógrafos de cada um que ficou em Dressrosa. Tate e Kitty estão com pegadas com seus nomes acima delas. Procurado vivo ou morto. Macaco de Luffy, 500 milhões de dólares. O pôster de Luffy era ele alcançando a câmera com os olhos fechados em um sorriso. São 500 milhões. Sim. Luffy gritou. Uzumaki Naruto, 500 milhões de dólares. A foto de Naruto era dele segurando uma faca na mão direita e na frente dele, sorrindo. Bem, pelo menos eu pareço malvado. Kitty, animal de estimação cifrão 500. A foto de Kitty era ele sentado na frente da câmera sorrindo. Kitty apenas latiu e abanou o rabo. Roronou a Zoro, 320 milhões de dólares. O de Zoro era ele com sua bandana olhando para a esquerda. Oi. Ei. Você tem alguma bebida? Zoro perguntou com um sorriso. Nico Robin, 130 milhões de dólares. A foto de Robin era um close com a mão esquerda e o braço cobrindo a boca da foto. Ah. Não.
Subiu. Robin disse olhando para sua nova recompensa. Frank, 94 milhões de dólares. A foto de Frank era ele em sua armadura de General Frank. Só um pouco curto. Frank disse que notou que o seu era pouco menos de 100 milhões. Além disso, é a foto do General Frank. Tani, 450 milhões de dólares. A foto de Tani era ele com um leve sorriso e olhos brilhando. Tani apenas deu de ombros para sua foto. Antes de ir embora. Cão infernal Tate, animal de estimação 2.000. A foto de Tate era ela rosnando para a câmera. Tate bocejou antes de dormir, com a cabeça apoiada nas patas. Nós, Usopp, 200 dólares. Milhões. A foto de Usopp era dele ferido quando parou sugar. Usopp apenas alternou entre extremamente assustado e extasiado antes de Frank estrangulá-lo, tendo a única recompensa abaixo de 100 milhões que lutaram em Dressrosa. Apenas vivo. Sanji, 177 milhões de dólares. A foto de Sanji é um close sem camisa e com um coração no lugar dos olhos, sorrindo. Bem, isso é estranho. Naruto afirmou ter visto o único vivo no pôster. Estados Unidos, 70 milhões de dólares. 2. A foto de Nami é um close dela com as mãos nos longos cabelos. Você foi tirado para fotos de novo? Naruto gritou olhando as fotos das mulheres. Nojiko, 75 milhões de dólares. A foto de Nojiko era novamente semelhante à de Nami com uma piscadela. Uau! Nojiko disse olhando para sua recompensa. Maio, 73 milhões de dólares. Mai no meio da flutuação. Sorrindo. Uma das mãos está com o guarda-chuva aberto, apoiado no ombro esquerdo, e a outra mão estendida para a câmera. Custos, 68 milhões de dólares. Emiko é uma vista lateral com seu pincel apontando como uma varinha, um pouco de tinta em sua roupa. Olive Amante Verde, 100 milhões de dólares. 3. A foto de Olive tinha seu chapéu bloqueando seu olho esquerdo, dando um sorriso. Brook, 83 milhões de dólares. A foto de Brook era uma foto que parecia seu pôster de quando ele estava cantando durante os 2 anos de treinamento. Com o Dead or Alive no cabelo. É como um pôster do show dele. Frank gritou. Todos que estavam em Dressrosa ou fora das tripulações aumentaram pelo menos 50 milhões. Bartolomeu disse depois de explicar que Ló também é de 500 milhões. O nosso também subiu 50 milhões. Mas dê uma olhada nisso. Para Sanji Senpai Pé Preto, Sênior, o preço subiu estranhamente e o texto é estranho. Só vivo. Frank perguntou enquanto Usopp se aproximava dos posteres. Já. Que a Sanji, aposto que alguém guarda rancor dele por causa de uma mulher e quer fazer as honras sozinho. Ele disse fazendo os outros rirem disso. Quartel-General da Marinha. Kizaru estava cortando as unhas enquanto estava em sua mesa enquanto um homem se reportava a ele. Os piratas ex-piratas do Barba Branca, acabaram de ser exterminados. É aquele cara de novo? Kizaru perguntou. Preguiçosamente. Sim, é o Shichibukai, senhor da guerra, Edward Veville. Quantos capitães que trabalhavam sob o comando do Barba Branca foram derrubados? 16 capitães, senhor. O homem respondeu ao almirante. Kizaru olhou para os relatórios sobre os piratas do Barba Branca. Como os outros casos, parece que eles explodiram junto com a cidade depois de algum tipo de discussão. As vítimas são cerca de 600. Ele sempre causa muitos danos colaterais. Mesmo sendo Shichibukai, senhor da guerra, não podemos apenas ignorar isso. O que deveríamos fazer? Kizaru perguntou olhando para cima. Ele diz que é filho biológico do Barba Branca Edward Nelgat e isso torna especial, mas muitas pessoas não acreditam. Bem, não importa para nós se é verdade ou não. Quem quer que seja seu pai, ele tem um valor seguro.
Como pirata, ele é extremamente forte. Muito parecido com Barba Branca quando ele era jovem. Essa é a única coisa eles têm em comum. Uma semana depois. Barto Clube. Naruto saiu e não viu nada além de neblina. Mal consigo ver minha mão na frente do meu rosto. A loira disse enquanto Bartolomeu e sua tripulação se deitavam, enjoados. Vocês realmente precisam de um médico. Tani disse saindo com Tate. Oi, Abum. Chefe. Vejo algo às 2 horas. O homem no ninho do corvo relatou quando uma grande sombra surgiu na neblina. Law olhou para seu Vivricard e viu que ele estava se movendo em direção à sombra que se movia ligeiramente. Ele explicou que a ilha Zou criava uma névoa densa e marés rápidas para afastar qualquer intruso. Antes que eles se aproximassem. Aquele é Zou. Naruto perguntou olhando para cima enquanto todos faziam o mesmo e ganhavam um olhar chocado. Zou é um elefante enorme, comparável a uma ilha em grande escala. Suas pernas são desproporcionais e extremamente longas. Suas pernas possuem 2 articulações. No entanto, tem olhos comparativamente pequenos que afundaram profundamente nas órbitas, sendo pouco visíveis e dando a impressão de que não tem olhos. Sua pele é muito enrugada, refletindo a velhice, e suas orelhas estão esfarrapadas e desgastadas nas bordas. Você só pode estar brincando comigo. Nojiko disse antes de perceber algo. Como diabos vamos chegar lá? Tragai. Mas este é um Zou. Elefante. Luffy gritou. Sim, Zou é o nome de um lugar que floresce nas costas de um enorme elefante. Law explicou enquanto olhavam para o enorme elefante. Nani. O que? Está vivo? Usopp perguntou ao médico que assentiu. Ele continua se movendo, então nunca estará no mesmo local. É uma ilha fantasma. Na verdade, não é uma ilha, então Log Poses não vai te levar até aqui. Eu também nunca estive aqui antes. Ele está mostrando suas costas para nós. Isso significa que Blackfoot e os outros poderiam ter chegado aqui muito antes. Então estávamos perseguindo um elefante que estava indo embora. Robin afirmou enquanto olhava para o elefante. Sim. Prepare-se para chegar ao continente. Law disse caminhando para a frente. Você pode nos dar um pouco de comida? Ele perguntou a Bartolomeu, que olhou para ele. Para você. Você pode dar um pouco de comida para o chapéu de palha? Isso mudou a opinião de Bartolomeu quando ele correu para a cozinha. Ei, ouvi dizer que há uma tribo que odeia humanos aqui. Kanjuro disse fazendo Law concordar. Sim, é a tribo Min. Eles afastam os humanos e as pessoas dizem que a história de seu país remonta a quase 1000 anos. Esse elefante é tão velho assim? Naruto perguntou, olhando para o elefante. Bartolomeu começou a jorrar quando viu o Sunny acorrentado à perna traseira do elefante. Depois de não obter resposta ao chamar os outros, Luffy se espreguiçou e viu que eles não estavam lá. Naruto usou Sukaivu Skywalk e pulou. Talvez eles tivessem que subir no elefante? É a única coisa que sei que eles poderiam ter feito. Ele disse antes que o Sunny fosse puxado enquanto a perna do elefante avançava. Bariabiriti, Sutezu, barreira, escadas. Bartolomeu criou escadas fazendo os outros atropelarem antes que Sunny se afastasse. O Clube Barto expressa sua felicidade por estar com os chapéus de palha, apesar dos chapéus de palha os ignorarem enquanto Kanjuro trabalha em um grande desenho. É um lagarto? Dekrio pergunta enquanto Kanjuro dá vida ao desenho, e ele surge como um dragão grande, longo e rosa. Os chapéus de palha ficam chocados com quão patético isso parece. É fofo. Naruto piscou com isso enquanto olhava para Robin, que tinha pó rosa em suas bochechas. Isso vai nos levar até o topo? Usopp perguntou olhando para o dragão. Apenas para o dragão agarrar a perna do elefante. Tudo bem, pessoal,
Segurem-se nas costas. Ele vai subir. Kanjuro disse enquanto os chapéus de palha, Law e os samurais subiam a bordo do dragão enquanto o Barto Clube partia em prantos, e eles se preparavam para fazer a assustadora jornada e se reunir com seus companheiros de tripulação. À medida que avançam pela perna, o dragão rapidamente se cansa e se esforça para segurar a perna do elefante, e ele desliza de volta para o Sunny. Ah tá, boi, dragão. Vamos lá, você consegue. Vá, Ryunosuke. Os chapéus de palha começaram a encorajá-lo, com o Usopp apelidando de Ryunosuke, e ele continua subindo apesar de ter perdido seu progresso. Eu me pergunto como Sanji e os outros chegaram aqui. Luffy se pergunta enquanto Ryunosuke continua subindo. Kinemon, Kanjuro. Pensando bem, por que você quer ir para Zou? Os samurais explicam que Zou era seu destino original após deixarem o país de Wano, e eles queriam se reunir com Momonosuke e também ver se seu camarada, Raizo, um ninja que foi separado deles no mar, havia chegado aqui. Alimentando. De repente, eles ouvem algo que os força a olhar para cima. Eles veem um pequeno macaco caindo em sua direção. Ele é um pequeno macaco humanoide usando uma cartola listrada e um terno. Olhe! Pato! Os chapéus de palha e Law evitam a queda do macaco, mas Kinemon e Kanjuro são distraídos da brincadeira e são atingidos, fazendo com que caiam de Ryunosuke. Ah, não! Aqueles dois caíram! Luffy gritou olhando para o trio caindo. Oi! Ei! Você está bem? Kinemon! Kanjuro! Usopp gritou. Eles atingiram a água. Nojiko perguntou olhando para baixo. Luffy dono. Nós dois estamos bem. Suba. Nos encontraremos em breve. Kinemon gritou ao ouvir o macaco gritar com o samurai por tentar entrar em Zou sem permissão. Cara, Ryunosuke não aguenta voltar para baixo. Naruto disse fazendo com que os outros vissem o dragão lutando. Eles decidem continuar até o topo. Mais tarde, o sol começa a se pôr, fazendo Luffy adormecer enquanto Ryunosuke se aproxima do topo. Luffy perde Ryunosuke, forçando Naruto a agarrá-lo. Enquanto os piratas se aproximam do topo, Ryunosuke dá um último empurrão para cima e eles alcançam Zou com sucesso. No entanto, Ryunosuke volta a ser um desenho, e os piratas lamentam por isso, exceto Zoro e Law. É apenas um desenho barato. Estamos em uma área desconhecida, aguardem. Os piratas caminham em direção a um portal bem na frente deles. Essa deve ser uma porta de entrada para o país. Zoro disse enquanto eles continuavam. Naruto e Law notaram uma torre de guarda, mas não havia ninguém por perto. Onde está todo mundo? Naruto perguntou baixinho enquanto Teichi e Kiti corriam para as árvores e cheiravam. Luffy sobe até o topo da torre, permitindo-lhe examinar toda a área. Usopp se junta a Luffy enquanto os outros passam pelo portal, cujos portões foram destruídos. Luffy e Usopp viram uma cidade coberta por florestas e até edifícios enormes com uma árvore em forma de baleia do outro lado. Então esta é a parte de trás do elefante. Luffy exclamou olhando para a cidade nas costas do elefante. Luffy salta do portão e sai explorando sozinho, enquanto os outros piratas examinam a cidade aparentemente abandonada, notando que o chão é difícil de andar e que há grandes danos ao redor deles, incluindo leves vestígios de pólvora e gás. Espero que Nami e os outros estejam bem. Nojiko disse caminhando ao lado de Naruto e Robin. Tenho certeza que sim. Naruto respondeu enquanto Teichi e Kiti corriam na frente. Sem perceber, pisaram em uma grande estampa de elefante. Enquanto isso, um coelho humanoide os espia por trás de um arbusto. Ela é um Vison coelho de pelo branco e cabelo loiro com olhos castanhos, orelhas de coelho, nariz de coelho e uma cauda grande e redonda e fofa. Ela parece ser baixa.
Ela está usando um vestido curto laranja com laterais abertas amarradas com uma capa verde, uma manopla em forma de pata de coelho e botas marrons de salto alto. Este é Carrot, membro do esquadrão de mosqueteiros Inuarashi e assessor de um governante. Ela ganhou um olhar chocado por eles terem conseguido passar pelo macaco. Carrot então os embosca, conseguindo desviar do golpe de Zoro e colidir com sua espada. Ela acabou de pular no ar. Mate! Espere! Pare, cenoura! Uma mulher gritou. De repente, uma criatura gigante parecida com um crocodilo entra em cena. Montando nele está uma fêmea híbrida humana canina, de pelo bronzeado, cabelos loiros, curvilínea e bem dotada, com orelhas de cachorro, focinho de cachorro e uma cauda grande e espessa. Ela está vestindo calças compridas azuis de nami, sapatos de salto alto e biquíni listrado verde e branco. Ela também tem uma mini capa azul e um pano azul em volta da calça. Esta é Wanda, também membro do esquadrão de mosqueteiros Inuarashi e ajudante do governante. Esqueça eles, Teia. Mais importante ainda, temos um invasor na Floresta das Baleias. Levando animais? Eles são a tribo Min. Law explicou segurando sua espada. Que diabos? Ela está usando as roupas da Nami-chan. Naruto gritou apontando para o Bison canino. Eles são canibais? Robin perguntou enquanto cruzava os braços. De repente, Cenoura pulou alto no ar. Uau, ela pulou alto. Frank disse levantando os óculos enquanto olhava. Como é? Você vê alguma coisa, Cenoura? O Bison canino perguntou olhando para cima. Sim. Talvez seja um pouco tarde demais. Do outro lado da cidade de Curau, há um distúrbio na Floresta das Baleias. Cenoura respondeu. Foi o que pensei. Vamos, Varney. Wanda disse ao crocodilo. Vá em frente, Cenoura. Rai. Ok. Cenoura respondeu enquanto caía no chão. Não temos tempo para transportar vocês, Teia pessoal. Wanda disse olhando para os piratas. Faça o que eu digo. Passe pela floresta Rigrumpa à sua direita e vire à esquerda no pântano escuro. E você chegará à floresta Riglanflan. Você encontrará o cadáver do seu amigo Teia lá. Ela disse recebendo o olhar chocado dos chapéus de palha. Espere na floresta do flanco direito. Estaremos lá mais tarde. Ela disse decolando enquanto Cenoura pousou no crocodilo. Espero que ela esteja falando sobre Brook. Naruto disse observando os Mins fugirem para a floresta. Vocês são companheiros de tripulação aqui? Robin se vira e pergunta a Losse. Seus companheiros de tripulação também estão aqui. Law afirma isso, explicando que não planejou uma maneira de voltar para eles porque pensou que nunca mais os veria, mas percebe que tem o Vivre Card de Beppo em sua posse. Law então explica aos chapéus de palha que Beppo, seu navegador, também é um Bison, mas deixou Zou ainda jovem antes de seguir a direção que o cartão Vivre está apontando. Luffy, Floresta das Baleias. Gumo Gumo não. Kani. Gangan Bell. Luffy esticou a cabeça para trás, colocou aqui em sua testa e bateu contra um touro. Ele é um Bison macho grande, de pele laranja, com 2 chifres grandes, nariz pequeno e cabelo longo, bagunçado e laranja claro caindo pelas costas. Ele está vestindo roupas escuras com uma capa de cor clara pendurada acima do ombro. Este é Rod, um guardião da Floresta das Baleias. M. Garava. Mongolova. O Bison dá uma cabeçada em Luffy enquanto a eletricidade cobre sua cabeça. Ao lado, um grande gorila Bison de pele cinza observa a luta. Ele tem dentes caninos grandes, olhos pequenos, bigode e cabelo afro preto. Ele está vestindo um terno com gravata de cor escura. Este é Blackback, também um guardião da Floresta das Baleias. Por que Erekutoro, Electro, não está tendo nenhum efeito? Ele perguntou parecendo surpreso que a eletricidade não estivesse prejudicando Luffy.
O touro empurrou Luffy para uma árvore antes de Luffy se afastar dela, empurrando ambos para longe dela. O que há de errado com você, Gaara? O gorila perguntou. Como você pode sair ileso depois de receber aquele ataque? Isso não funcionou porque sou feito de borracha. Luffy respondeu olhando para os dois. Borracha. É a minha vez. Luffy gritou correndo para o touro e deu uma cabeçada nele novamente. Eles se deram cabeçadas várias vezes e a eletricidade caiu cada vez que se atacaram. De repente, vários companheiros de tripulação de Law vieram correndo com Beppo liderando-os. Eles tentaram parar a luta, apenas para o gorila impedi-los de ter Luffy e o touro para continuar. Já chega! Guardiões! Eles olharam para ver Wanda e Cenoura correndo para fora da floresta. Cenoura jogou fora um pano vermelho fazendo o touro correr até ele enquanto Wanda jogava bananas para o gorila. Wanda se abaixou e olhou para Luffy. Um cachorro. Você, Tei, é o Luffy do chapéu de palha, não é? Wanda perguntou apoiando uma espada em seu ombro e colocou a mão em seu quadril. Eu sou Wanda. Cenoura então caiu ao lado do canino. Ela é Cenoura. E um coelho. Luffy disse olhando para os dois. Não faremos nada com você, então pare de resistir. Wanda disse para Luffy. Há um monte de criaturas estranhas neste país. Luffy disse inclinando a cabeça. É como ter uma tonelada de choppers. Você me conhece? Claro. Wanda respondeu fazendo Luffy se sentar. O que há com eles? Eu não fiz nada e eles apenas me atacaram. Luffy disse enquanto Wanda caminhava até ele. Isso é porque você invadiu a floresta onde você não deve entrar. Ela respondeu antes de se inclinar e lamber o nariz de Luffy. Ó, o que você está fazendo? Os guardiões expulsam invasores da floresta. Esse é o trabalho deles. Então eu não tive permissão para entrar? Luffy perguntou enquanto Wanda se levantava e se virava e olhava para cima. Não, vocês não estavam. Guardiões! Vamos tirá-lo daqui. Por favor, perdoem-no. Pelo amor de Wanda. Vamos recuar, Rod. Uma voz disse do topo das árvores. Bebê. Pedro. Wanda disse olhando para cima. Todos, recuem. De repente, um grande número de guardiões que secretamente cercaram Luffy se dispersam rapidamente. Luffy fica perplexo por não saber que eles estavam lá. Apenas agradeça por não ter sido uma noite de luar. Wanda disse enquanto as folhas caindo cercavam ela e Cenoura. Chapéu de palha. Já faz um tempo. Beppo disse correndo até o confuso Luffy. Ei, chapéu de palha, você não se lembra de nós? Nós cuidamos de você depois da Guerra da Paramount. Estou chocado. Oh! Você é o urso falante da equipe de Tragai. Tragai? Não, trabalhamos sob Trafalgar Law. Os Heart Pirates. Beppo disse para Luffy que assentiu. Foi o que eu disse. Cidade de Curau, chapéus de palha e lei. Sem dúvida. Este lugar foi atacado. Tani disse enquanto eles viajavam pela cidade de Curau. Percebendo os enormes danos e a falta de alguém. Aqui. Robin, Zoro e Law inspecionam vários edifícios enquanto Zoro continua em pânico, e os chapéus de palha veem grandes marcas de garras nos edifícios, grandes pegadas no chão e dispositivos de tortura com sangue. Este ataque deve ter acontecido recentemente. Robin disse entrando em um prédio e viu comida ainda no forno. Wanda, Cenoura e Luffy. Wanda explica a Luffy que o país foi destruído por um pirata chamado Jack que estava sob ordens do Yonko, imperador, Kaido para pegar Raizo. Fazer com que ela e Cenoura se lembrassem emocionalmente do derramamento de sangue que ocorreu não muito tempo atrás. De repente, o chão começa a tremer e os visões se preparam para alguma coisa.
Rupção da chuva. Escalar uma árvore. Suba Varney. Vou levá-lo para o flanco direito. Seus amigos estão lá. Wanda diz a Luffy para pegar Varney. Ótimo! Então Sanji e os outros estão aí. Luffy exclama, animado em ver Sanji e os outros. No entanto, Wanda não consegue afirmar sua afirmação, e Luffy olha para ela. O que há de errado? Eles estão todos aí, não estão? Ele perguntou a Wanda, que permaneceu em silêncio. Continua.